everybody! Teacher Lucilena na área para resolver a prova de inglês de 2012 do Barro Branco. Vamos começar a nossa resolução dando uma geral na prova. Então, o que nós temos na prova de inglês de 2012 do Barro? Um texto grande, tá? Que vai falar sobre o quê? Sobre o censo de 2010 brasileiro, e esse censo mostra que as desigualdades continuam. E aí nós temos os 10 testes, que as provas antigas têm mais testes do que as atuais. Os 2 primeiros testes, nós não temos pista onde encontrar a resposta, então o texto tem que ser lido com muito cuidado na íntegra. E os próximos testes, ó, que nós temos aqui. No teste 3, a gente tem que prestar atenção quando começarmos a ler sobre os aumentos do salário mínimo. No teste 4, ele fala assim, em racial terms, então em termos raciais. Então, a hora que o texto falar sobre raça, a gente tem que prestar atenção in the group that is the least favored concerning income. No grupo que tem menos renda. No teste 5 até o final, a gente sabe em quais parágrafos encontrar as respostas. Então, quando estivermos lendo o segundo parágrafo, prestar atenção aqui na frase among the most glaring inequalities. E também na parte despite the declining trend observed in recent years. Já relativo ao terceiro parágrafo, precisamos prestar atenção nessa oração. Brazil has made great strides over the past decade. No sexto parágrafo, millions of people have yet to catch up. E no oitavo, the same pattern was represented in levels of illiteracy e it was still as high as 20%. Então, vamos começar nossa resolução. 2010 census shows Brazil's inequalities remain. Então, o censo de 2010 mostra que as desigualdades do Brasil permanecem. Brazil has a long way to go to become a more egalitarian society, in spite of significant advances over the past decade, when millions of poor joined the ranks of the middle classes. The country's 2010 census shows. Então, o que esse primeiro parágrafo nos conta? Que o Brasil tem um longo caminho para se tornar uma sociedade mais igualitária, apesar dos significantes avanços nas últimas décadas. Quando milhões de pobres se juntaram às fileiras da classe média, mostra o censo de 2010 do país. Among the most glaring inequalities, most glaring inequalities nos leva ao teste 5. Então, segundo parágrafo, né? Nós temos esse teste de segundo parágrafo, que começa a palavra glaring no texto, né, equivale ao que em português. Então, quer que a gente traduza a palavra glaring. Eu vou fazer de conta que eu nunca vi essa palavra. E vou falar para vocês como que eu tentaria descobrir o significado. E, na maioria das vezes, daria certo. Among the most glaring inequalities, the figures found that 20% of the population still lived on an average monthly income per capita of up to 188 Brazilian reals, $106, and half the population on up to 375 Brazilian reals. Entre as mais pontinhos desigualdades, como eu tô com a gramática em dia, eu sei que esse the most, uma palavra e um substantivo, me indica que essa palavra aqui é um adjetivo no seu grau superlativo. Então, isso já é uma pista, ok? Então, é um adjetivo para desigualdades. Eu posso falar que uma desigualdade é perplexa? Não faz sentido. Iluminada? É esquisito. Ofuscante? Esquisito. Flagrante? Pode ser. Fixa? Se essa desigualdade não vai deixar de existir nunca, até pode ser. Então, só por esse fato aqui gramatical, mais a interpretação, né, de como eu posso qualificar uma desigualdade, eu já eliminei 3 alternativas. Sobrou delta e eco. Vamos continuar a tradução para a gente decidir qual das 2 alternativas é melhor. Aqui os números, né, as cifras, descobriram que 25% da população ainda vive com uma renda mensal média per capita de até R$ 188, o equivalente a $106. E metade da população até R$ 375. Bom, até aqui ainda não dá muito para a gente decidir pelas alternativas. Vamos continuar a leitura.
This was compared to the minimum wage in 2010 or 2010 of 510 Brazilian reals. Isso o quê? Essa renda mensal, essa média de renda mensal per capita, ela foi comparada com o salário mínimo em 2010 de R$510. Então olha que interessante. Estava falando de média de 188, 375, agora fala de salário mínimo de 510. Então acho que essa desigualdade não é tão fixa. Ela fica flutuando, portanto, alternativa delta, flagrante. Ah, mas será que eu acertei? Você não tem como saber se você não conhecia a palavra. Mas você há de convir que o chute, ele foi muito bem fundamentado em lógica e gramática. E realmente glaring pode ser traduzido como flagrante. Continuando nossa leitura. The results of Census 2010 show that income inequality is still very strong in Brazil, despite the declining trend observed in recent years. Opa. Achei mais uma parte de teste aqui, ó. Teste é esse, o número 6. Os resultados do censo de 2010 mostram que a desigualdade de renda, ela é ainda muito forte no Brasil, então ela é muito grande. Despite the declining trend observed in recent years. E o teste 6 quer saber a palavra despite. Se a gramática foi bem estudada, despite foi estudado em linking words, e aí a gente sabe que ele vai dar um contraste. Se não é um contraste, a gente pode chamar de exceção ou de restrição. E exceção ou restrição também é conhecido como ressalva. Então, apesar da tendência que está declinando observada nos anos recentes. The Government Data Bureau, the Brazilian Institute of Geography and Statistics, known as IBGE, said. Então, quem disse isso? O IBGE, a agência de dados governamental, ele dá o nome, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE. Vamos para o próximo parágrafo. O terceiro parágrafo responde o teste 7. Once notorious for its rich-poor divide, Brazil has made great strides over the past decade. Olha aqui o trechinho exato que está aqui no teste 7. E o teste 7 quer saber qual a tradução de strides. Mas eu não sei qual é a tradução de strides. Então vamos aprender a descobrir vocabulário durante a prova. Uma vez notório por sua divisão entre ricos e pobres, o Brasil tem feito grandes strides na década passada. Será que são strides? Em primeiro lugar, vamos usar a gramática para eliminar a alternativa, tendo certeza do que nós estamos fazendo? Brasil, sujeito, has made, locução verbal, então o Brasil fez o quê? Ele fez isso daqui, great strides. Que quando a gente acha uma preposição, dá uma quebra, então isso aqui é o principal. Great é um adjetivo que está qualificando strides, que é um substantivo. Na alfa, superou é verbo. E na delta, desequilibrado é adjetivo, portanto eu eliminei 2. As outras 3 alternativas são substantivos. Agora eu vou usar da interpretação de textos, da lógica, para descobrir o que o Brasil fez aí de grandioso. Que provavelmente o restante do parágrafo vai nos dizer. The rise of a new middle class, which is attracting a flurry of international investments as multinationals from car companies to snack food producers compete to grab a share of the market, was made possible by increases in the minimum wage, improved welfare benefits, and stable economic management. O aumento da nova classe média que está atraindo a flurry. O que é flurry? Uma repentina agitação. De quê? De investimento internacional. Como assim? Multinacionais, de companhias de carros a produtores de lanches, competem para agarrar uma parte do mercado. E essa classe média, o surgimento da classe média tornou possível, e isso foi possível, o surgimento da classe média, por quê? Devido aos aumentos de salário mínimo, a melhoria dos benefícios de bem-estar. O que seria isso? Previdência social, assistência social, salário-desemprego e um gerenciamento econômico estável. Então esse strides que o Brasil fez, tá vendo, em várias áreas, e acabou surgindo a classe média, isso não pode ser um retrocesso, porque os pobres ficaram menos pobres. Profusão, ficou meio estranho isso.
Agora, avanço com certeza. Eco é nossa resposta. Então a gente precisa ter uma técnica, usando a gramática como ferramenta, para a gente começar a deduzir coisas sobre o texto. Mas deduzir com propriedade, não ficar chutando. Assim, eu acho que é isso, porque, nossa, eu acordei com o dedinho do pé latejando hoje. Esse final, increases in the minimum wage, etc., nos remete ao teste 3. Lembra, aumento de salário mínimo, melhoria dos benefícios sociais, o que eu chamei aqui a princípio de bem-estar, e que é aí que eu dei exemplos, né? Previdência social, então é um benefício social, né? E o gerenciamento de uma economia estável, então a estabilização da economia. Tudo isso daqui atraiu bancos de investimento? Não. A gente falou de investimento internacional nesse parágrafo, mas de pessoas vindo de fora investir no Brasil, e não de banco. Desenvolveram exportação de automóveis? Tá esquisito. Reduziram fatia de mercado? Não, aumentou. Incentivaram depósitos em poupança? Quem falou de poupança? Sobrou aqui a Eco, provocar o crescimento da nova classe média. Porque ele começa falando que o crescimento da nova classe média foi tornado possível por causa disso aqui. Então, isso aqui provocou o crescimento da nova classe média, correto? Próximos parágrafos. Esses dois parágrafos, a princípio, não estão atrelados a nenhum teste em particular. Mas como os dois primeiros testes dessa prova não têm nenhuma dica de onde encontrarmos as respostas, nós seremos obrigados a ler esses parágrafos. In particular, successive governments were able to put an end to runaway inflation, which eroded the value of the wage and savings of lower income earners, while benefiting those rich enough to buy property or save in dollars. O que esse parágrafo nos conta? Em particular, governos que se sucederam foram capazes de colocar um fim na inflação galopante. Inflação é essa que erodiu o valor dos salários e poupanças dos trabalhadores de renda mais baixa, enquanto estava beneficiando aqueles ricos o suficiente para comprar propriedade e economizar em dólar. According to a study by the Getúlio Vargas Foundation, an academic institution, an estimated 33 million people have risen to the ranks of the so-called new middle classes or above since 2003. De acordo com um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição acadêmica, estimados 33 milhões de pessoas ascenderam à posição chamada de nova classe média ou acima disso, desde 2003. Today, 105.5 million Brazilians out of a total population of 190 million are members of this group, earning between 1,200 Brazilian reals and 5,174 Brazilian reals per household. Hoje, 105,5 milhões de brasileiros, de uma população total de 190 milhões, são membros desse grupo, ganhando entre R$ 1.200 e R$ 5.174 por família. O parágrafo 6 responde o teste 8. But the census indicates tens of millions of people have yet to catch up or have been left behind completely. Então nós podemos ver que já o começo é o enunciado do teste 8. Mas o censo indica que dezenas de milhares de pessoas têm ainda que catch up ou foram deixadas para trás completamente. O que o teste 8 quer saber é qual é a tradução ou significado do phrasal verb catch up. Se nós não sabemos, a gente continua lendo o parágrafo para ver se dá para deduzir pelo contexto. Discrepancies between races are among the greatest. Então as discrepâncias entre as raças estão entre as maiores. The average monthly income of whites was 1,538 Brazilian reals and Asians 1,574 Brazilian reals. Então o que está sendo dito aqui? Que a média de renda mensal dos brancos foi de R$ 1.538 e dos asiáticos R$ 1.574.
nearly double that of blacks and those of mixed race. Aproximadamente o dobro daqueles, né, que são negros e mestiços, raça mista mestiços, with 834 Brazilian reals and 845 Brazilian reals, respectively. Então, qual que é a renda respectiva deles, né? R$ 834 e R$ 845. And more than twice as much as indigenous people with 735 Brazilian reals. E mais do que o dobro das pessoas indígenas com R$ 735 aí de renda média. Bom, lemos todo o parágrafo e continuamos com a dúvida, o que significa catch up. Agora, só há uma coisa a fazer, apelarmos para a gramática, que é o que eu disse nas resoluções anteriores. Gramática é ferramenta de poder para interpretação. Repara na primeira palavra do parágrafo, but. O que é but? É uma linking word, correspondente à nossa conjunção adversativa mas. Quando eu uso esse tipo de palavra? Quando eu quero introduzir uma ideia que vai discordar da ideia anterior. Os parágrafos anteriores estavam nos contando que boa parte da população brasileira ascendeu para as classes médias e superiores, em termos de renda. Então esse parágrafo que se inicia com but, ele vai introduzir uma ideia não muito boa. E realmente, porque ele fala que o censo indica que dezenas de milhões de pessoas ainda têm que catch up ou já foram deixadas para trás completamente. Vamos analisar as alternativas? Alfa, já conseguiram, isso é positivo, então não é. Bravo, estão se desenvolvendo assim mesmo. Positivo, não pode ser. Não tem nenhuma chance. Talvez. Ainda precisam recuperar o atraso. A delta também talvez. A eco, já devem estar completamente integradas. Isso é positivo, está fora de cogitação. Portanto, nós subimos a nossa chance de acertar de 20% para 50%, mas ainda não chegamos à resposta correta. Então, esse é um teste que, infelizmente, vocês teriam que chutar, tá? Mais 50% de chance de acerto. E, afinal de contas, o que significa catch up? Superar, alcançar. Então, esse parágrafo, ele diz que dezenas de milhões de pessoas têm que alcançar o quê? A renda para virar classe média. Ou, então, já foram deixadas para trás completamente. Portanto, resposta correta, delta. Não sei se vocês repararam, mas nesse parágrafo, a gente tem aqui uma dica que nos leva ao teste 4. O teste 4 diz assim: In racial terms, em termos raciais, the group that is the least favored concerning income is. Então, o grupo que é menos favorecido no que diz respeito à renda é. É só nós observarmos os números aqui que foram ditos de renda média e a gente vê que o menor número é 735 e está ligado à indigenous population. Vamos aos dois últimos parágrafos agora. Whites were also living longer, while blacks and those of mixed race accounted for a higher proportion of people below 40 years. Então, os brancos também estavam vivendo mais, enquanto os negros e aqueles mestiços foram responsáveis por uma proporção mais alta das pessoas abaixo dos 40 anos. Whites have a higher proportion of elderly people. Os brancos têm uma proporção mais alta de pessoas idosas, over 65 years and especially over 8 years of age. Então, acima dos 65 anos, especialmente acima dos 80. Which is probably linked to differences in living conditions and access to healthcare. O que provavelmente está conectado com as diferenças de condições de vida e acesso a serviço de saúde. And an equal distribution of income. E distribuição desigual de renda. The IBGE said, o IBGE disse. The same pattern was represented in levels of literacy. Esse começo do último parágrafo é exatamente o enunciado da 9. Ele quer saber, através dessa oração, que o mesmo padrão foi representado em níveis de analfabetismo. Mas o que a gente pode concluir disso? Vamos finalizar a leitura para não corrermos o risco de cairmos em pegadinha. Although the national rate of literacy among the population aged 15 years or older had fallen from 13.63% in 2000 to 9.6% in 2010, it was still as high as 20% in some medium-sized
municipalities in the poor Northeast. Então esse trecho nos conta que, embora o índice nacional de analfabetismo entre a população com 15 anos ou mais tenha caído de 13,63% no ano de 2000 para 9,6% no ano de 2010, ela ainda é tão alta, né, a ponto de estar a 28% em alguns municípios de tamanho médio na região mais pobre do Nordeste. Illiteracy among blacks was 14.4% and among those of mixed race, 13% in 2010. O analfabetismo entre os negros foi 14,4% e entre aqueles mestiços, 13% em 2010. Nearly triple that of whites at 5.9%. Aproximadamente triplo daquela dos brancos de 5,9%. Bom, então, o que significa que o mesmo padrão foi apresentado em níveis de analfabetismo? Não me lembro se eu falei aqui representado, mas a tradução melhor é apresentado e não representado. Alfa. Os mestiços são mais escolarizados que os negros e os indígenas. O parágrafo 8º não mencionou indígenas em nível de escolaridade, portanto, alfa já era. Bravo. A distribuição da longevidade por raça se repete na distribuição da alfabetização. Pois é, o último parágrafo não fala de longevidade, mas o anterior fala. E essa é a nossa resposta. Olha o trecho do 7º parágrafo que confirma isso. A Charlie está errada porque ela é o contrário da Bravo. Ela está falando que o padrão de distribuição da longevidade não é proporcional ao de analfabetismo. A Delta diz que em cidades pobres no Nordeste há uma maioria de analfabetos. 28% não é maioria, para ser maioria tem que ser mais de 50%. Aí é um problema matemático. A ECO diz que há mais brancos analfabetos acima de 80 anos que negros. A ECO está cruzando informação sobre longevidade com informação sobre alfabetização. Então, está comprovado que Bravo é a nossa resposta. Faltou o teste 10, né? Vamos dar uma olhada nele? Nesse trecho aqui, it was still as high as 20% in some medium-sized municipalities. Ele quer saber a palavra it, esse it aqui, a que se refere, tá? Então nós estamos falando desse trechinho aqui. Como que começa esse período? Embora o índice nacional de analfabetismo. Então it está se referindo a isso, ao índice de analfabetismo. Portanto, alfa é nossa resposta. E agora ficou faltando o quê? Teste 1 e teste 2. Vamos começar pelo 1. Segundo o texto, o Brasil conta com mais da metade de sua população incluída na classe média. Ah, não me lembro da quantidade. Ok, então deixa essa de molho. Vamos para Bravo. Ostenta uma classe média tradicional. Essa palavra tradicional não estava no texto. Que vive em grandes centros urbanos. Eu não me lembro de nós termos lido onde essa população vive. Se está mais na zona rural, centros urbanos, portanto não foi mencionado, Bravo já era. Charlie conseguiu dominar a inflação galopante. Até aqui, beleza. Mas diminuiu os rendimentos dos salários. Como assim rendimento dos salários? Diminuiu o valor dos salários, mas não o rendimento. Essa palavra rendimento lembra algo relacionado a investimento, taxa de juros, tá esquisita. Delta é um país que apresenta oportunidades para todas as classes sociais. Mentira, o título já fala, as desigualdades permanecem. ECO apresenta um crescimento da população idosa, principalmente entre os mais pobres. Poxa, aí ficou complicada essa alternativa, porque ele fala que a taxa da população mais idosa está entre os brancos. E sabe-se que a população branca não é a mais pobre. Portanto, a ECO está bem bagunçada. O que sobrou? Sobrou a correta, a alfa. Mas como é que eu vou ter certeza que ela é correta? Vou te mostrar aqui, ó. Nesse parágrafo, está dizendo, né, quando a população ascendeu para a nova classe média, ele fala assim, hoje, 105,5 milhões de brasileiros de uma população de 190 milhões. Gente, qual é a metade de 190? 95. 105,5 é maior que 95. Portanto, mais da metade da população foi incluída na classe média. Problema matemático. Vamos ao teste 2? According to the text, de acordo com o texto.
Estamos na alfa, hein? The new middle class started to consume the same goods as the upper class. O que são goods? Não são coisas boas, tá? São mercadorias, produtos. Em que parte do texto falou que a classe média está consumindo a mesma coisa que a classe mais alta? Em nenhuma parte. Portanto, alfa já era. Bravo. Although income disparity, então, apesar da disparidade de renda is striking, ser impressionante, até aí, tudo bem? It has dropped recently. Ela caiu recentemente. Essa é a nossa resposta. Mas vamos confirmar, analisando agora as outras. Charlie, just 1 in 4 families had a monthly income below the average minimum wage. Apenas uma em cada 4 famílias tem uma taxa mensal abaixo do salário mínimo, da média do salário mínimo. O texto calculou a média do salário mínimo ou falou qual é o salário mínimo? Não, ele cita salário mínimo de um ano, mas apresenta valor, né, de renda média de outros anos. Então, esquece a Charlie. Delta, wealthy Brazilian travel and acquire. Então, brasileiros ricos viajam. O texto falou de viagem? Falou não. Echo, the minimum wage is still too low compared to multinational standards. O salário mínimo é ainda baixo comparado com padrões multinacionais. Gente, o que é isso daqui? Nada a ver. Tá? Portanto, a resposta, sem sombra de dúvida, é a bravo. E dá para comprovar por esse trecho aqui. Ó. A desigualdade de renda é ainda muito grande no Brasil, apesar da tendência que está declinando observada nos anos recentes. Portanto, terminamos mais uma resolução de prova. E aí, gostou da resolução da prova? Então não esquece do meu like. Você ainda não se inscreveu no canal? Que isso? Pega e se inscreve agora. Clica aqui embaixo, aproveita, ativa o sininho. Dessa forma, toda vez que eu soltar uma resolução, você vai saber que a resolução está no canal e vai lá assistir. Ah, tá esperando aquele seu bônus. Pois é, hoje eu não vou te dar o bônus tão fácil assim não. O que eu preciso? Que você me ajude a te ajudar. Como é que funciona isso? Você vai me ajudar a divulgar o canal para que nós cheguemos a pelo menos 350 inscritos. No dia que isso acontecer, eu prometo a você que eu libero todas as traduções das provas que eu tiver colocado resolução até o momento do canal atingir 350 inscritos. Você vai falar, mas poxa vida. Não tem poxa vida. Você tem que me ajudar a te ajudar. Tá? Eu tenho uma surpresa preparada maravilhosa, mas eu só vou te contar no final da semana que vem. Então vamos lá, me ajuda a te ajudar. Fechou? Bye!